fintech, né, de uma certa forma, ela mexe com tecnologia, mas também mexe com a questão financeira, né? Então, tem que tomar bastante cuidado e bastante atenção. Hoje, para você montar uma fintech é muito mais fácil do que você fazia isso há 15, 20 anos atrás. Hoje você tem ofertas prontas, aí, então você faz muito mais rápido. Naquela época, nem tanto. O empreendedorismo, ele tem uma pegada de aventura. Assim, se você procurar certezas, você não monta empresa nenhuma, tá? Se você ficar buscando certeza, esquece que você vai passar 2 anos gastando tempo, gastando dinheiro e você efetivamente não vai ter negócio nenhum. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olá, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Fernando Castro, sou CEO do Fintech Center e esse é o podcast Fintech Maker. Hoje eu estou aqui com o Vanderlei Rosa, da Paynet, e como convidado hoje ele vai contar a história da Paynet, nesse podcast que tem como missão contar histórias das fintechs brasileiras, contar o que tem por trás de bastidor, fomentar, tirar as dúvidas para você que quer montar a sua fintech, você que quer investir, quer conhecer mais. Hoje o Vanderlei vai colaborar com a gente aqui. Seja bem-vindo, Vanderlei. Obrigado por estar aqui com a gente. O podcast Fintech Maker tem como principal objetivo aqui contar a história das fintechs brasileiras de uma forma diferente, de uma forma leve, mas que também conte o bastidor, os aprendizados, as histórias. E não existe andar nas fintechs brasileiras sem passar pelo teu nome, cara. Assim, a gente estava conversando aqui, até o título, até o título do podcast, eu coloquei, a gente se inspirou aqui de colocar de fundador a conector, porque eu acho que você é um player aí, a Paynet é uma empresa muito séria no mercado e vem conectando, vem trazendo, vem fomentando oportunidade. E eu sempre escuto o teu nome de uma forma positiva, de uma forma até, se não conseguiu fazer, fala com o Vanderlei. Então, eu queria conversar contigo, queria que você contasse a sua história. Eu te conheço, acho que bastante tempo. Uns 15 anos, pelo menos. Uns 15 anos, a gente começou antes até da Paynet. Um amigo nosso nos apresentou para um desafio lá atrás e você ajudou e a gente acabou depois se encontrando diversas vezes. Mas antes de você contar da Paynet, que a gente está aqui para saber dos bastidores das aventuras, me conta um pouco quem é você, quem é o Vanderlei, um pouco da sua história para o público, para o ouvinte te escutar aí. Bom, obrigado, Fernando, pelo convite. É muito bom sempre poder participar de qualquer iniciativa que fomente e apoie, né, o empreendedorismo, seja nessa área de fintech ou não. Eu sou um empreendedor nato, então tudo que eu posso fazer para ajudar, estimular e inspirar o empreendedorismo, que para mim no final do dia ele tem a ver com geração, não de dinheiro, tem a ver com geração de emprego, de negócio, com evolução, tudo. Então para mim isso é bastante importante e fico grato pelo convite. Espero poder apoiar aí bastante legal. O Vanderlei, ele é um cara simples, um cara que vem de uma origem assim, bastante humilde, né? Já tenho aí 54 anos, já tenho filho de quase 30 anos, uma menina vai fazer 25 agora no mês que vem, né? Então, bem encaminhados, formados, não participam comigo dos negócios, cada um resolveu seguir outros caminhos, sempre apoiei, né? Cada um no caminho que segue. E eu sempre fui um empreendedor, eu só demorei um pouco para descobrir isso, né? Mas desde assim, eu tive a primeira empresa já de tecnologia em 1990 e naquela época eu já fazia a transformação digital. Depois participei de um monte de outros negócios, efetivamente o que a gente pode chamar de fintech, eu acho que já tem aí uns 25 anos, ou seja, a nomenclatura fintech sequer existia quando a gente já estava abrindo e investindo em negócios de fintech, né? Você, junto comigo, já sabe disso, né? A nomenclatura veio depois das nossas iniciativas, né? Então, como eu gosto de dizer, lá no meu LinkedIn eu coloco uma brincadeira, né? Fundador de várias empresas legais. Então, esse é o Vanderlei, um cara simples, um cara humilde, mas inquieto, um cara que gosta de criar, gosta de construir, que não tem medo de desafios, não tem medo de correr riscos, mas sempre de uma maneira o mais cautelosa e segura possível. Sabemos que não dá para ter sempre um 100% de segurança e tudo, mas procuro fazer sempre um planejamento para minimizar os riscos, porque os riscos eles podem trazer danos não só à pessoa, mas também a terceiros inocentes do negócio, então eu tomo sempre cuidado com isso. Mas esse é um pouco do Vanderlei de uma maneira resumida. Né?
A fintech, né, de uma certa forma, ela mexe com tecnologia, mas também mexe com a questão financeira, né? Então, Isso. a gente ali tem que tomar bastante cuidado e bastante atenção. E qual foi a primeira fintech? Foi quando que você foi mordido e quando você entrou pro mercado de fintech? Que nem existia ainda o termo fintech, né? Outro dia desse eu estava com um convidado aqui, a gente tentou achar o primeiro nome técnico para isso, a gente achou Payment Service Provider, que era o PSP, né? Payment Facilitator, tinha uns Mas é nomes mais novo antigos. até, né? Não é Mais novo, tão 15 antigo, anos, né? né? Exatamente. Mas não antigo. Mas qual foi a primeira? Como é que foi seu primeiro contato com o ramo de fintech? Bom, primeiro, assim, ó, corroborando o que você disse, assim, ó, quando você fala fintech, a parte tech, tecnologia, ela é muito importante, mas a parte fin requer um conservadorismo, porque efetivamente você mexe com dinheiro em escala de terceiros com alto grau de risco. Então, não é uma brincadeira, é um negócio bastante sério, né? E quando que eu montei a primeira fintech, que ainda não tinha a nomenclatura fintech, foi em 2005, quando eu montei uma empresa chamada Foco Group. Essa empresa, ela era uma centralizadora de negócios. Dentro dela, foi mapeado para uma oferta específica do que chamamos de expense management. Então, é uma questão... eram ferramentas não só para pagar, mas também para controlar. Então, não era simplesmente um meio de pagamento, era um meio de pagamento, mas agregando valor, incluindo gestão para um determinado fim, né? Então, eu fundei essa empresa em 2005. Dentro dessa empresa, eu construí ali alguns pilares, né? Então, tinha um pilar que era a parte emissão e processamento de cartões, né? Que nessa época era bastante forte. Hoje, a gente chama emissão e processamento do cartão, o plástico em si ele está deixando de existir, mas a figura da conta, né, no final ainda existe, porque no final do dia a gente mexe com dinheiro. O produto é dinheiro, todo o resto é uma commodity, mas no final do dia é dinheiro, é crédito, é fomento, é isso aí que a gente mexe. Então tinha a parte de emissão e processamento, tinha já a divisão de captura, porque era necessário, principalmente para o controle, ter uma divisão de captura, então tinha uma business unit lá de captura, né? Tinha uma outra divisão que era a bandeira. Na época eu criei uma bandeira ali, eu não cheguei depois a estender, depois posso contar um pouco mais disso, mas se chamava Bandeira Mais Aceite. Isso aí foi legal que eu bolei esse nome num sábado de manhã, eu falei, poxa, eu preciso bolar o nome numa bandeira que vai ser o acesso desse meio de pagamento aqui às redes, como chamar, como não chamar, e me veio esse nome, eu falei, poxa, legal, fui lá na hora, já registrei, vi que não tinha, porque a ideia era assim, ó, você tem esse cartão, que cartão é esse? É o mais aceito, né? Então, Genial. ficou legal ali a ideia, e foi num sábado de manhã que eu tive a ideia, foi um insight assim, né? Equipe de marketing ali de a uma equipe pessoa. toda de marketing ali, né? Porque, não, você sabe que isso é legal, porque se olha, a fintech, a maioria delas, você começa, é o eu keep, né? Então, você acaba conhecendo de tudo, fazendo de tudo. Até hoje, eu tenho o primeiro computador da Foco Group, né? Tá lá guardado, ainda funciona e tal. Então, tinha a parte bandeira e tinha uma parte de serviços, de atendimento centralizado, porque eu sempre gostei de investir muito também na qualidade de atendimento, né? Então, ter um suporte especializado é muito bom. O ideal é que ninguém te ligue. O ideal é você construir ferramentas que sejam intuitivas, que funcionem, que sejam simples de usar, que tenham uma experiência de usuário, uma jornada bastante bacana, né? Porque o cara também não quer te ligar, mas se ligar ele quer ser atendido e rápido, né? Então, dentro da Focal Group você tinha essas divisões. Então, eu diria que fintech nasceu em 2005. Então, assim, ó, nasceu em 2005 com a Focal Group. Bacana. E nasceu porque a gente sempre fala, né? Um bom negócio, aquele que dá certo, é quando resolve uma dor, né? Você pega uma oportunidade ali de alguém que está sofrendo com alguma coisa e fez. Você mirou um mercado específico? Foi um cliente que você viu? A Foco nasceu para quê ali? Você criou essa bandeira, esse ecossistema inteiro? Porque hoje está até mais fácil você fazer isso, né? Sim, a gente tem um provedor de serviço que fornece maquininha, tem outro que fornece autorização, tem outro que faz o plástico, imprime. Hoje, essas fintech e as ACFs estão ajudando muito, principalmente no começo, para você validar. Naquela época não tinha nada disso. Não. Provavelmente você criou tudo Do zero. E ainda teve que trazer uma máquina para homologar a tua solução ali dentro, né? Foi alguém que estava sofrendo com essa dificuldade de você se oferecer ou você falou, não, vou fazer isso de forma mais eficiente? Então, você sabe que eu tenho uma visão diferente do que move o empreendedorismo na hora de criar algo, tá? Eu tenho uma questão que assim, eu não foco só na dor, no problema, né?
E também acho que o que acaba te movendo é o seu empreendedorismo nato. Como eu falei, eu descobri, demorei até para descobrir que eu era um empreendedor, né? E eu acredito que tem muita gente aí se descobrindo com relação a isso. Tem outras pessoas que são motivadas não por um empreendedorismo, talvez por algum outro tipo de realização financeira, de negócio, tal, mas o empreendedor ele tem outro ponto de vista. Mas voltando, então, assim, eu tenho uma perspectiva diferente. Eu olho, assim, eu já falei isso em outras situações, eu não olho simplesmente a dor. Eu olho 3 pilares de oportunidade. Então, tem um pilar que é assim, olha, todo mundo tem uma necessidade a ser atendida, ou tem problema a ser resolvido, ou desejo a ser satisfeito. O que você vai criar não necessariamente deve ou precisa estar focado numa solução de problema. Ele pode atender uma necessidade, resolver um problema e esbarrar um pouco na questão do desejo. Quanto mais esbarrar na questão do desejo, melhor com relação a resultado financeiro. Tem um cara que fez um smartphone aí muito legal, que ele é totalmente isso, é desejo, não é solução de problema, nem atendimento de necessidade, porque você pode economizar e gastar uma fração do valor e atender de outra forma. Mas as pessoas têm o desejo de uma determinada marca, de um determinado equipamento, e esse equipamento ele pode lançar a versão todo ano que todo mundo vai trocar, sabe? Então, esse pilar, esses 3 é o que eu sempre observei. Eu nunca gostei de olhar só problema, né? Para mapear a oportunidade. E como que surgiu isso daí, tá? De uma maneira resumida. Eu já estava inserido já há bastante tempo no segmento de meio de pagamento, tá? Observando os nichos, observando as ofertas, o que tinha e tudo, me deparando com algumas oportunidades, com alguns desejos, com algumas necessidades e também alguns problemas, tá? E percebi que tinha, assim, uma complexidade muito grande de construir a oferta. Até pelo que você acabou de dizer. Hoje, para você montar uma fintech é muito mais fácil do que você fazia isso há 15, 20 anos atrás, tá? Hoje você tem ofertas prontas aí, então você faz muito mais rápido. Naquela época, nem tanto. Então, o cara, quando ele queria lançar alguma coisa, montar alguma coisa e criar ali aquela ferramenta que eu estava mirando naquela época, né? Cara, dava muito trabalho. Por quê? Porque você tem que... Uma parte do serviço você tem que fazer, outra parte você tem que contratar do fornecedor A, outra do fornecedor B, C, D e E. E aí isso vira uma complexidade, isso gera custo, engessa a oferta, você perde ali a flexibilidade, inovação, né? E aí eu fiz um negócio que todo empreendedor é sempre chamado várias vezes na vida dele de louco, né? De maluco e tal, vai perder tudo e não sei o quê. E uma dessas vezes eu vou ser de novo chamado de louco, eu vou criar o ecossistema todo. Então eu vou construir, como eu falei, todos esses pilares, tá? E eles se conversando de maneira adequada, tá? Mas, de novo, para resolver um problema, não, para satisfazer também alguns desejos de empresas que tinham, alguns anseios de melhorar a sua gestão, o seu controle, de facilitar. E na época eu já falava também uma nomenclatura nova, white label, né? Na época a gente já fazia o white label, tá? E isso daí foi construído de uma maneira também que, assim, um determinado grupo de empresas queria lançar esse tipo de serviço e aí não sabia como fazer. Então, do jeito que eu montei, ele ia lá, conversava com a gente e tinha o produto white label, ou seja, com a marca dele e tudo personalizado muito rápido. Então, o que eu observei foi isso, foi assim, um conjunto de coisas, não necessariamente só uma dor, só um problema, e o que move é aquilo que depois você acaba descobrindo e fortalecendo mais tarde, que é a questão do propósito da realização, não só o propósito de dinheiro. Tem gente que fala para ganhar mais dinheiro e não sei o que e tal, cara. Talvez eu tivesse ganhado mais dinheiro de outras formas. Você estava querendo arrumar sarna para se coçar, né? Porque o mercado... Totalmente. Era um mercado muito diferente do mercado hoje, né? Assim, a gente não tinha tanto regulação, então a gente podia ter mais flexibilidade, mas também se balizava em menos coisas. Então, se alguém viesse e falasse, isso não pode, é ilegal, a gente não sabia se defender ali como fintech, se era ilegal ou não. Acho que tem casos famosos de gente que operava certo, mas falavam que operava errado, enfim. E também tecnologia a gente não tinha nada, então tinha a oportunidade de lançar uma tecnologia boa. Na verdade, até tinha alguma, estava muito concentrado, tinha um legado
que essas empresas que concentravam traziam até como barreira de entrada, né? Tinha um X25, tinha umas operações muito antigas, difíceis. Cara, X25 é bem antigo. É bem antigo, né? Imagina, tinha que instalar um X25 numa padaria para funcionar o TEF numa rede de mercado. Acho que é impossível de replicar isso hoje, né? Assim. Mas voltando pro seu início ali, né? Aí você lançou o Foco Group e aí depois você lança a Paynet já, né? A Paynet tem 10 anos já, né? Então, aí é uma coisa legal, porque assim, quando eu lancei a Foco Group, então foi aquilo, o propósito de entregar, atender, crescer organicamente, né? Isso, operacionalmente. Só que eu fui surpreendido no meio do caminho ali, quando eu já estava assim, basicamente pronto, já indo para a rua mesmo, tal, assim, porque, como você falou, hoje a gente monta uma fintech em 6 meses. Na época a gente demorava 3 anos de muito trabalho e investimento, né? E aí eu fui surpreendido com uma possibilidade de aquisição, né? E aí eu nem sabia direito como é que eu ia lidar com aquilo, né? Eu falei, cara, não esperava, né? Não era o plano, né? Eu não fiz para isso, né? Então, logo quando a Foco realmente estava muito pronta, estruturada e já indo para a rua, já estava com o cliente já pilotando, já ativo, né, tudo pronto, surgiu essa possibilidade de aquisição de parte da empresa, onde seria adquirido uma parte, eu viraria sócio dessa empresa, desse grupo que estava querendo adquirir e tal. Aí comecei uma negociação, né? Foi uma negociação muito boa, assim, olha, eu aprendi muito nessa negociação, evoluí muito, eu conduzi sozinho todo o processo de M&A, tá? Com uma multinacional. Caramba. Né? Então, assim, eu aprendi muito, né? Até porque é aquilo, assim, a gente não tem recurso para contratar um escritório de advocacia especialista, um escritório de contabilidade, uma empresa de consultoria, uma Big Four e tal. Esquece, cara. É você equipe, né? Você empresa e tal. Então, mas como eu sempre... E aí tem uma outra história, qualquer dia eu conto da minha bagagem lá atrás. Então, toda empresa que eu montei até hoje foi sempre muito bem estruturada, sempre, né? Assim, não interessa o tamanho, ela já nasce com processo, estrutura de grande, né? E aí, nessa negociação, como tinha muito dividido essa separação das verticais, a empresa que estava adquirindo, ela demonstrou interesse em ficar com a divisão de emissão e processamento e a parte bandeira. A parte bandeira ela não sabia bem ainda se usar e tal, mas na dúvida deixou ficar com isso também. Então, o que eu fiz? Aí eu fiz um spin-off das outras divisões. E que deram origem a 2 novas empresas. Uma delas da parte mais de serviço e a Paynet da parte mais de tecnologia, focada em adquirência. Então, a Paynet, ela nasceu de dentro da Foco Group por conta de um processo de aquisição. Isso já tem 10 anos, mas ela, como unidade de negócio, já era desde 2010. Então, a Paynet, como know-how, como conhecimento, já podemos dizer que ela tem 14 anos. Vai fazer 15 agora. Já em julho faz 15 anos. Mas você falou um negócio que eu fiquei aqui... E até para quem está nos ouvindo, você falou, tem que se preparar bem, você participou de um processo, de uma jornada de M&A aí, que é ser vendido ou se fundir com alguém, que foi muito dura e não contratou auditoria, esse tipo de coisa. Eu participei também já disso, eu tinha outros 2 sócios e a gente tinha escritório de advocacia e gente do lado, e mesmo assim foi difícil, é uma jornada são uns 6 meses ali de muito... troca do contrato, troca informação, né? Muda aquilo e pesa para um lado, pesa para o outro. E esse processo de construção, quando você falou também, eu se prepara muito bem, se organiza muito bem. E é muito complicado, eu vejo, começar muito organizado, assim, principalmente por falta de conhecimento para quem está começando, e eu digo porque as minhas primeiras iniciativas eu errei muito por falta de conhecimento e por falta de recurso, falta de grana, que eu também errei muito nas minhas primeiras iniciativas. Tem alguma dica que você dá, assim, falando principalmente desse começo de jornada? Como é que eu faço, então, para começar com grana ou sem grana? Invisto mais em tempo, espero o negócio acontecer, ou seja, não arrisco tudo de uma vez, ou tento buscar conhecimento compartilhando? Porque o cara que quer começar uma fintech hoje, ele olha muito white label, que você diz ali, faz a minha versão aqui, eu tenho uma base, eu tenho um know-how, e ele olha também
todo mundo postando que tá fácil, mas a gente sabe que não é. E aí, ou então, ele começa de uma forma desorganizada. E aí, quando ele vai corrigir, ele já fez uma operação errada ali, assinou um contrato mais longo ou mais caro que devia, se planejou financeiramente errado. O que você acha ali, o cara que está começando no processo, na jornada? Em poucas palavras, assim, como é que se prepara melhor? Assim, ó, primeiro vamos falar da governança, organização. Tá? Geralmente quem está montando alguma fintech, ele entende, ou pelo menos deveria, tá? Entender daquele assunto, né? Daquele produto, daquele objetivo, né? Mas não é necessariamente o especialista em financeiro, em contabilidade, tributário, em outras coisas que cercam a governança e a organização de uma empresa. Tá? E como ele é pequena, como você falou, não dá para sair contratando um monte de gente, contratando um monte de prestadores, porque você já quebra na largada, né? Você já inviabiliza o negócio na largada. Mas a grande sacada é tente manter o mais organizado possível, mesmo que de maneira ainda doméstica. Então, não vou contratar um sistema de ERP, não é necessário. Mas faz um Excel, controla tudo, controla seu extrato, faz conciliação, não mistura suas contas com as contas das empresas, deixa tudo registrado. Não interessa se você vai pegar papel, nota fiscal, imprimir, grampear e escrever um post-it ali dizendo qual que é aquela despesa e tal, tudo. Mas tente fazer, mesmo que de um jeito doméstico e dentro das suas possibilidades de investimento e de conhecimento, da melhor maneira possível, da maneira mais organizada, tá? Isso falando de organização. Com relação a dinheiro, aí dinheiro, assim, ou você vai fazer como eu sempre fiz, eu sempre construí sem buscar dinheiro de investidor. Quando veio depois, quando já estava pronto, algum Quando não processo de M&A. precisava, né? Então, assim, mas... Assim, eu sempre procurei construir. Mas então você sempre teve o dinheiro e tal, né? Nem sempre, nem sempre. Então, às vezes, você tem que fazer um plano, acumular recurso, né? E cuidar muito bem da destinação daqueles recursos. Você tem que ter um fluxo de caixa previsto, um planejamento ali, que vai dar errado, tá? Seu planejamento vai dar errado sempre. Você vai planejar e sempre vai dar errado. Então, a intenção, a ideia é assim, eu quero fazer dar certo, não conseguirá, tá? Então, eu quero errar menos. Aí, ok. Então, ou seja, eu tenho um fluxo de caixa, eu quero errar o mínimo possível para isso não causar uma ruptura, para não causar uma inviabilidade rápida ali, né? Mas, então, assim... vou pegar dinheiro de fora ou não? Aí depende de perfil. Então, tem gente que vai lá, faz um belo de um PowerPoint, constrói uma ideia, faz um belo discurso, vai lá e pega o investidor e tal, tudo, e constrói. Tem gente que pega no banco. Eu cheguei a pegar dinheiro em banco, pagando juro alto, tudo, mas valeu a pena, né? Mas poderia ter dado errado. Então, a grande sacada é assim, não sei de onde vai vir o dinheiro, mas que vai precisar, vai. Então, de alguma maneira, se planeja e lembra que o seu planejamento vai dar errado, porque vão surgir despesas, vão surgir algumas coisas que você não havia planejado, algumas surpresinhas no meio do caminho. Então, então vou colocar 20% ali de margem. Beleza, aí você só vai errar um pouco menos, né? Porque talvez dê 30, talvez dê 35. Então vou botar 30, 35. Beleza, então vai errar porque talvez vai dar 40. Sempre você vai errar, mas assim... Procura fazer dessa forma, assim, e procura fazer com que não seja uma aventura. Eu sempre, assim, eu sou muito a favor do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele tem uma pegada de aventura. Assim, se você procurar certezas, você não monta empresa nenhuma, tá? Se você ficar buscando certeza, esquece que você vai passar 2 anos gastando tempo, gastando dinheiro e você efetivamente não vai ter negócio nenhum. Então, beleza, então eu tenho que não ter certeza, então já pressupõe um certo grau de risco, de aventura. Aventura é o desconhecimento, né? A perda de controle. Quando você perde o controle da situação, se torna aventura. Mantenha o mínimo possível de aventura, mas sempre vai ser uma aventura. Então, assim, é difícil dar uma receitinha, são casos diferentes, mas esses são pontos que eu tenho aprendido e tenho melhorado ao longo do tempo. Não, mas o que você falou faz todo sentido, assim, é planejamento. Planejamento. Governança, se organizar, porque por mais que a gente tenha vários recursos, mais recursos que a gente tinha na nossa época de começar, a direção ela é mais importante que a velocidade. Se você está indo para uma direção errada rápido, você vai ficar mais distante do seu objetivo, entendeu? Então, eu acho que, em resumo, o que você falou, cara, e é para qualquer negócio. Acho que, assim, se você vai fazer
uma universidade, uma faculdade, você vai fazer uma atividade qualquer sem planejamento, já começou errado e já vai dar errado. E governança é muito olhar o que você planejou e ver se está indo para aquele caminho. Legal, mas vamos falar de Paynet. Paynet, o que é a Paynet? Explica para gente, quando você, 14 anos atrás lá, fez essa spin-off, depois do deal dar certo, e depois, como é que surgiu, o que é a Paynet? Para quem eu conheço, né, eu já sei, a gente já trabalhou algumas vezes ali em alguns projetos, mas explica para quem está ouvindo a gente o que é a Paynet, como é que foi fundar a Paynet? Assim, A como Paynet, Paynet. ela nasceu, né? Todo o serviço que oferece a Paynet, ele nasceu com base em um conceito, né? Que isso já é bem antigo, eu já pensei nesse conceito lá atrás, que é assim: o mundo está se tornando cada vez mais eletrônico, os meios de pagamento seguem essa tendência, todas as moedas se tornam eletrônicas, todos os meios de pagamentos eles se tornam eletrônicos. Assim será, né? E cada vez mais eletrônico. A única coisa que vai abrir o leque de possibilidades de tipos de meios eletrônicos de pagamento. Então, lá atrás você tinha lá um cartão, hoje você já tem uma diversidade muito mais ampla de meios eletrônicos de pagar, né? Então, isso vai ter uma diversidade. Só que no meio eletrônico de pagamento, você tem, assim, algumas pontas muito importantes. Então, você tem uma ponta muito importante, que é a identificação do pagador. Então, como que esse cara se identifica? Tem que ser uma identificação segura. Saiu o cartão, depois o cartão virou um cartão com chip, que se tornou muito mais seguro, aí tem uma proteção de senha, tem um monte de coisa ali. Então, o cartão, por exemplo, hoje, ou o cartão, o seu smartphone, ele é um meio de te identificar, né? É um meio de te identificar. Então, primeiro ponto é esse. Tem um segundo ponto que é assim, beleza, mas eu também preciso identificar quem está recebendo, tá? Nesse ponto que vai receber, eu também preciso ter lá um aparato eletrônico para identificar adequadamente, né, o pagador. Feito essa identificação de quem está pagando e quem está recebendo, eu preciso montar uma mensageria, montar um pacote de dados seguro, tá? De maneira criptografada, obviamente, e tal, que contenha o quê? Quem está pagando, quanto, para quem. E isso vai transitar. E aí vai transitar e vai chegar nos lugares que tem que chegar. Então, vai chegar no lugar que tem que descontar do pagador aquele valor, vai chegar num outro lugar lá que tem que dizer, olha, eu tenho que pagar esse cara, vai ter um encontro de contas, vai ter uma conciliação ali, porque você tem que debitar de um lado ou outro. Aí tem gente que pode achar que eu estou falando de cartão. Não, eu estou falando de meio eletrônico de pagamento, porque esse fluxo serve para... Serve para adquirência, que é o que a gente está aqui Exatamente. achando que você está falando. Exatamente, mas no final do dia é assim que funciona. Então assim, peraí, sempre vai ter essa necessidade de identificar eletronicamente de maneira segura quem está pagando, sempre vai ter essa necessidade de identificar quem está recebendo, sempre vai ter essa necessidade de montar essa mensageria segura e chegar nos pontos, que dependendo do meio que está sendo utilizado, ele pode ter uma diferença ali, ó, bate aqui, ali e tal, passa por esse ou aquele processamento, né? Então, esse era um primeiro conceito, né? Que esse conceito, para mim, ele vale ad eterno, sempre vai ser assim. Como que você se identifica, isso vai mudar. Isso está mudando e está evoluindo, né? Como que você se identifica lá, como que num estabelecimento ou para o recebedor, também pode mudar, né? Mas esse conceito não vai mudar. É assim que vai funcionar, tá? Legal. Outra coisa, falei, poxa, então isso daí é uma ponta importante, né? Essa ponta é muito importante. E é uma ponta mal atendida. É uma ponta que tem poucos players engessados, com quase nenhuma visão lateral. Eu faço uma brincadeira que assim, olha, não adianta você ter uma cabeça muito boa e pescoço ruim, sabe? Eu falo assim, você tem que ter pescoço bom, cara, para você poder olhar ao redor, sabe? Aquele cara que é muito inteligente, mas ele só olha para um determinado caminho, ele vai realizar pouco, né? Vai deixar passar a oportunidade. Vai deixar passar, não vai inovar, e aí a inteligência perdeu o sentido, né? E aí eu olhava e falava assim, cara, assim, esses caras não fazem legal. Eu quero fazer um negócio assim, tecnicamente dá, e o cara falou que não faz, que não sei o que e tal. Isso aí, num futuro próximo, isso vai ser muito importante, esse negócio é perene e tal, né?
vou investir nisso. E aí, disso veio o Paynet. Paynet, então, basicamente é o quê? É uma infratech, tá? Que aí a gente falou do fintech, então vou falar uma infratech, né? Que ela oferta no seu hall de produtos, hoje são quase 180 entre plataformas, serviços, conectores e APIs, uma série de coisas, são quase 180 itens, né? Ela oferta desde da captura lá na ponta, então hoje eu não oferto o como que identifica ali o pagador, mas eu sou o cara que estou, o quê? Em onde ele se identifica, fazer essa leitura, criar essa mensagem, essa segurança e trafegar isso adequadamente. Então, eu vou desde ali da captura da transação, como o cara está pagando, né? Então, a gente tem tecnologia até o final, até a liquidação. Seja com cartão, seja com celular, com QR Code, você pega a transação e você absorve aquela transação ali pelo recebedor, como recebedor, né? Você habilita aquele recebedor a receber essa transação e liquida ela, seja num Pix, no Banco Central, seja na adquirência, com cartão, seja uma bandeira de débito, crédito, que for, você dá... Seja um arranjo aberto, seja um arranjo fechado. E vamos dar uma viajada. Se você falar assim, olha, Vanderlei, então eu queria criar agora aqui um meio de pagamento, que o meu meio de pagamento é assim, olha, eu vou dar uma viajada aqui, vou bolar isso agora. Boa, assim, bola aí. Eu vou criar um aplicativo seguro que o cara vai baixar para o celular dele e naquele aplicativo ali ele vai digitar quanto ele quer pagar e na hora vai gerar ali um código, né, numérico. E quando digitar esse código numérico ali numa maquininha ou num dispositivo de entrada, tem que gerar uma mensageria ali e tem que fazer com que aquela transação seja paga usando como identificação esse token que eu acabei de criar, que identifica uma transação, que aquilo ali obviamente já subiu para uma retaguarda e já tem uma retaguarda lá esperando, vem um pagamento aí, deixa eu confirmar, né? Eu já sei quem está pagando e quanto, e já sei qual é o token, aí digitou ali naquela hora aquele token pode valer tipo, segundos, de repente, você vai lá, determinou, e vai montar uma mensageria, aí vai juntar essas duas pontas aqui numa retaguarda, vai confirmar e dali gerar um pagamento, tá? Então, vamos imaginar que você queira montar algo nesse sentido. A Paynet pode te ajudar nisso. Eu sempre identifiquei a Paynet, e pelo menos as conversas que eu tive, não só com você, mas com outras pessoas de mercado, é como esse grande player que quer fomentar outros tipos de negócio. Faz muito bem ali a captura da transação que o nosso mercado é de cartão, ali de cartão adquirência faz, mas também está sempre disposto a colocar num totem, a fazer um white label e deixar toda essa governança para você, de atendimento a cliente e tudo mais. A gente cuida da parte de segurança. Mas se me permite, Fernando, eu até vou dar um exemplo agora, que era um ótimo exemplo para dar, eu me esqueci. Assim, ó, em agosto de 2014, lá na Paynet, a gente trabalhando, porque eu não sou sozinho, eu tenho mais 2 pessoas ali que trabalham comigo, hoje foram formadas lá dentro comigo, tem 10 anos comigo, né? E aí eu tava lá e a gente, como eu te falei, a gente é inquieto, né? A gente fica criando. Eu falei, cara, Pix por aproximação, né? Mas o Pix por aproximação, né? Com o smartphone e tal, mas, cara, quando a gente sai aqui da Faria Lima, quando a gente sai aqui da Avenida Paulista, e mesmo na Faria Lima e na Avenida Paulista, tem muita gente pagando o Pix por aproximação, mas ele não tá com o smartphone, né? A gente bolou, prototipou, apresentou isso para uma grande bandeira, né? Chegou a demonstrar para uma outra também. Cara, a gente fez o protótipo de um Pix por aproximação usando o cartão. Porque o que eu pensei? Olha, o cartão ele já é uma ótima ferramenta de identificação do pagador. Tanto é que você consegue ir no estabelecimento e comprar 30, 40, 50 mil reais ali em produtos, bastando para isso estar de posse de um cartão, vai ler um chip nesse caso. Esse valor não vai permitir aproximação, né? Então, você vai digitar uma senha. Então, é algo que você tem, né? Que é o cartão e é algo que você sabe que é a senha, né? Se tivesse uma biometria, eu digo que é o algo que você é. Então, seria o terceiro fator de segurança. Mas com 2 fatores de segurança, que é o cartão que você tem, a senha que você sabe, você consegue comprar 10, 20, 30 mil reais. Eu falei, eu acho que já está mais do que claro que serve para identificar o cara com segurança. Então, por que a gente não pode usar isso como identificador? Ao invés de usar o smartphone e efetivamente você ter uma jornada ali que você tem que entrar e tal, fazer ali alguma coisa. Não, tá um cartão, cara, assim, ó, pim,
e tal. A gente fez isso em agosto, de agosto para setembro de 2014, a gente já tinha isso, e fiquei muito feliz, porque estive num fórum recente de uma grande associação de meio de pagamentos, e eles estavam falando exatamente disso. Só que a gente já está na frente, então a gente também é criador de inovação, né? Então, nós não somos simplesmente demandados pelos nossos clientes, nós proagimos. E você acha que falta mais colaboração nesse nosso mercado? Assim, você está falando que você está criador de inovação, que provavelmente essa tua inovação você vai fomentar outros negócios, né? Sim. Você vai fomentar a ideia que, de repente, eu vou ter para fazer uma fintech e eu não tenho time para fazer, ou o desafio que eu estou passando. Mas você acha que para a inovação, nosso ecossistema de fintech é ok ou falta mais colaboração? Eu vou pegar a tua pergunta, talvez eu vou deturpar ela um pouco, aí você me corrige se eu bagunçar muito a tua pergunta. Cara, você é o dono aqui do podcast, né? Pode falar. Mas assim, olha, a gente tem uma coisa que dizem assim, olha, o Brasil é top em fintech, em inovação, em meio de pagamento. E um monte de outras coisas, mas vamos nos ater aqui a fintechs, né? A parte fintech. Não é bem assim. Por quê? Porque você tem, por um lado, pessoas preparadas, que conhecem, tem lá alguma empresa certificada e tudo, que estão ali criando coisas, tá? Mas você tem do outro lado um exército de acomodados e de empresas, às vezes, de grande porte, que não nos escutam, tá? Eles não nos ouvem. Então, às vezes, ele poderia sair na frente com 2 anos de antecedência numa ideia e não sai porque eles são muito assim, olha, eu faço uma brincadeira lá, cara, tem gente até hoje imprimindo plástico em relevo, sabe, assim, ó, é insano, né? E tem. E aí, se você perguntar por que tá fazendo isso, vão ficar bravos os caras que eu virei que fazem isso, mas é uma verdade, me desculpa, tá? Né? É assim, mas por que você tá fazendo assim? Cara, porque é assim desde que eu cheguei aqui. Quanto tempo tu tá aqui? 18 anos, né? E ninguém, aí voltamos à história do pescoço, não olha ao redor e não dá oportunidade para empresas, às vezes, não tão grandes, tá? Mas com grandes ideias, com grandes potenciais, com mente disruptiva. E às vezes a ideia do cara pode até não ter sentido, mas ele, no mínimo, abre o canal, tá, para alguma ideia positiva. Então, quando falta essa questão da falta de apoio, por isso que eu falei que eu vou deturpar um pouco, talvez não seria falta de apoio, mas seria falta de absorção pelos grandes players dessas iniciativas, sabe? Ter um espaço maior dentro das suas empresas para inovação. Porque, de fato, no começo, quando eu montei a JoyPay lá atrás, na verdade, que não era a JoyPay, era a BasePay, minha inquietude também sempre buscava muito para inovação. Eu visitava Vale do Silício e outros hubs, e aí eu voltava cheio de ideia, e era difícil, a gente até desenvolvia alguma coisa dentro de casa, com alguma parceria, mas na hora de ir para a rua, não deixava. Eu sinto que falta, eu acho que às vezes, e aí, para esse trabalho que o Fintech Maker está fazendo, eu vejo muita possibilidade bacana de deal, sabe? Assim, de repente você tem uma parte interessante do deal, o outro cara tem um mercado, e se vocês dois se falassem, daria um arranjo muito mais forte para ambas as partes. Mas, estou dando esse exemplo aqui, mas ele não é real, mas se vocês estivessem juntos, teria mais negócios do que separados, sabe? E seria melhor para todos. Para todos. Na verdade, todo mundo ganharia com isso. Todo mundo ganharia com isso. Mas tem isso daí, até desculpa te cortar, mas assim, tem uma outra coisa aqui, assim, ó, vai sair aqui em primeira mão, tá? E, aliás, tem uma coisa que eu faço, assim, até algumas coisas que eu crio que eu não guardo segredo, tá? É assim, ó, eu realmente abro a minha ideia, falo, porque nem tudo precisa ser meu, nem tudo é sobre mim, né? Então, às vezes é sobre o mercado, é sobre inovação, então não tem o problema que outras frentes sigam o mesmo caminho. Então, o que eu vou te falar aqui é uma grande provocação, que é assim, eu tive uma reunião com o pessoal do CPQD esses dias, né? E coloquei para ele uma questão lá, e talvez eles vão trabalhar com a gente para apoiar. Aí eu falo um pouco técnico aqui, mas assim,
Quando a gente faz uma captura ali de uma transação eletrônica, existe um negócio chamado chave de criptografia, uma chave lá do KPT, bonitinho, um negócio extremamente seguro, complexo e tal, né? Que garante o quê? A integridade daquele pacote de dados, né? Daquela transação. Então, garante que aquilo ali não possa ser interceptado e, se for, não servirá para nada, porque não pode ser aberto, não pode ser interpretado. Ele só pode ser aberto e interpretado no local adequado, né? E depois devolve, então é extremamente seguro, né? Então, mas isso daí que talvez demoraria, sei lá, 100 e poucos anos para quebrar essa segurança, daqui a pouco com tecnologia quântica vai demorar 1 minuto, e aí toda a transação vai deixar de ser segura. Eu já estou de olho nisso e a gente já iniciou o brainstorm prévio para trabalhar numa chave de criptografia que seja com tecnologia pós-quântica, tá? E que possa, inclusive, ter um centralizador e tudo, para monitoria, para concentrar e tal. Então, é disso que eu falo. Só que se eu falar isso hoje, de repente, para algum player grande do mercado, cara, ele vai falar que eu tô maluco. Aí ele não vai investir, não vai lá, porque ele tá, não, isso aqui já é seguro. Deu o KPT, já é muito seguro. Então, lá... só que daqui 5 anos, alguma fintech foi lá, fez, ele não fez ainda, e ele vai, e aí ele vai ter que correr atrás. Ele vai contratar de alguém que fez. Mas para que esperar 5 anos, né? Assim, é aquilo que eu falo da questão do apoio. Se tem um cara, para que esperar 5 anos? Vamos investir uma grana aqui, vamos fazer isso antes, tá? Porque aí quando chegar realmente a necessidade, isso aí já está maduro, isso aí já está blindado. Então não vamos esperar realmente acontecer, não que vai acontecer, uma perda de segurança em massa das transações eletrônicas para daí correr atrás, né? Vamos olhar antes, né? A gente precisa mesmo. Eu acho que é até um pouco disso que a gente no Fintech Center tenta olhar as oportunidades ainda de mercado, de colaboração, de tentar conectar. Na nossa base lá tem bastante Fintech, bastante player conectado em Fintech e a gente está muito concentrado em alguns polos, principalmente aqui em São Paulo, né? Eu conversei outro dia desse, a gente ajudou uma empresa de Manaus a conectar num Bank as a Service aqui, fez uma ponte entre eles, assim, um cara de Manaus, Manaus é grande, gigante, tem bastante tecnologia, mas ele não tinha acesso ao ecossistema adequado aqui para ele desenvolver o produto e a solução que ele estava tentando plugar, fazer. Então, eu acho que tem muita oportunidade e a visibilidade ela está muito orientada a interesses e bolhas, né? Assim, ainda. E essas bolhas são positivas. Assim, tem uma bolha de um grupo, tem uma bolha do outro grupo e todo mundo se fala e está tudo bem. Mas eu acho que falta a bolha não sei se inovação, mas de repente da cooperação, da colaboração, da troca de informação entre essas bolhas. Mas você sabe que a cooperação aí, eu vou até puxar aqui, fazer uma meia-culpa ali, não o meu nome, mas em nome talvez dos outros fintech makers que existem por aí, né? O que acontece, às vezes, por exemplo, isso que eu acabei de colaborar aqui, tá? Isso aí vai a público, isso não é uma ideia patenteada, não é uma ideia registrada, estou abrindo aqui publicamente, então, efetivamente, outra pessoa pode olhar e falar, gostei da ideia dele, vou fazer primeiro que ele. Beleza, estou correndo esse risco, não tem problema nenhum, tá? Mas... pode acelerar porque eu já estou correndo, hein? Né? Então, assim, falta às vezes um pouco, assim, uma certa segurança, e aí eu vou voltar um pouco à questão de proteção de propriedade intelectual, tá? As nossas leis de propriedade intelectual são arcaicas, extremamente antigo, é ridículo. Quando você se depara com um processo de patentear algo, você desiste, cara. Você desiste, sabe assim? E não tem nada novo que possa dar proteção e com isso faz com que aquele cara que teve uma boa ideia também fique receoso de como compartilhar aquilo, né? Como colaborar. E aí eu vou deixar até o espaço aberto, quem quiser pode ir lá e me procurar. Eu criei uma metodologia para levar um pouco mais de segurança a isso, mas não é uma patente, mas é uma segurança jurídica bastante forte, bastante boa. Eu criei uma metodologia para isso, para ficar um pouco mais seguro quando você quer compartilhar.
E aí, o que que acontece? O cara fala, cara, assim, eu vou lá, aí me colocaram lá num desses prédios que eles criam e fala que coloca um monte de gênios ali, e depois, na verdade, tem um monte de cara ali para roubar as ideias dos gênios e tal, e depois manda o cara embora quando ele não serve mais, né? Porque tem um pessoal que faz isso, né? Faz uns prédios bonitos, bota lá umas salas, bota puff, bota coisa de cores, assim, né? E fala assim, ó, você nem paga nada, cara, vem aqui, a gente te ajuda. Ajuda nada, o cara tá ali para sugar, roubar ideias, tem gente ali só para isso. Isso aconteceu já várias vezes. Então, tem essa questão da proteção, tem a questão da insegurança e acaba atrapalhando na cooperação. Por quê? Porque eu poderia, de repente, chegar num fórum, abrir a minha ideia com muito mais tranquilidade e, com isso, de repente, identificar ali um parceiro que possa vir e ser meu apoiador ou meu fornecedor ou, cara, eu já estou construindo algo parecido, vamos juntar as mãos aqui, vamos acelerar, de repente, o que eu já resolvi, você não resolveu ainda e vice-versa e tal. Então, atrapalha um pouco também essa questão da cooperação. Criar mecanismo para dar mais segurança e fomentar mais isso, né? E eu acho que eu acho que passou da hora de criar uma maneira de proteger de maneira mais simples propriedade intelectual. Eu acho que passou da hora isso aí. Teve algum momento, mudando um pouco agora, indo mais para a parte de curiosidade ali e de bastidor, qual foi o momento mais difícil na sua trajetória e trajetória da Paynet? Assim, um momento que, de repente, você pensou em desistir, sei lá, não sei se houve esse pensamento, às vezes tem, mas qual foi o mais difícil? Cara, já teve sim. Já teve momento ali de parar ali, olhar e falar assim, cara, vale a pena? Será que vale a pena? Porque é um trabalho muito árduo, né? É um trabalho intenso. É muito risco, até você chegar numa tranquilidade, realmente num conforto, ali numa segurança, demora muito, né? E aí tem gente que pode achar que os momentos que te fazem pensar isso, quando a gente fala isso, todo mundo pensa em dinheiro, né? Todo mundo pensa, é grana, né? Faltou grana, não vou conseguir pagar o funcionário, né? Não vou conseguir pagar alguma despesa e tal, né? Todo mundo, a dificuldade remete à grana. E aí, em segundo lugar, é alguma inviabilidade técnica, ou dificuldade, eu não conseguir vender o meu produto e tal. Mas o primeiro é grana, né? E no meu caso, não. No meu caso, eu nunca tive medo de colocar dinheiro que eu tenho, até que eu não tenho. Se eu não tiver, eu busco, né? Vou lá e assumo o risco e coloco, porque se eu estou apostando em algo, eu fiz um plano. Lembrando, eu não sou o aventureiro, eu fiz um plano, tem sentido e tal. Só tem que também saber bem a hora de parar. Sim, tem que saber, às vezes, não começar, e se começar, tem que tomar cuidado para saber a hora de parar. Por quê? Perseverança e resiliência para confundir com teimosia é fácil, né? Então também tem que tomar cuidado com isso. Mas o que me fez, assim, e já teve, assim, acho que, sei lá, nesses 10 anos, deve ter tido, assim, acho que 2 momentos que eu me fiz essa pergunta. Quando eu me fiz essa pergunta, não foi por nada disso, de inviabilidade, negócio, dinheiro e tal. Foi muito mais relacionado a, a uma rápida desmotivação pelo que você vê acontecendo. Assim, você vê acontecendo coisas e que não são legais, e você fala, eu não vou seguir determinados caminhos, tá? Eu não topo seguir caminhos que eu não julgue corretos, que eu não julgue lícitos e tal. E quando você vê, por exemplo, às vezes um grande player, não sei o quê, contratando uma coisa que você fala, cara, mas espera aí, o meu eu tenho certificado, tenho regularidade e tudo, mas por isso eu cobro um pouquinho mais, mas lá o cara olha preço e aí no preço, aí ele foi para cá e é risco e não sei o que e tal, e eu não vou e tudo e tal. E aí eu não fui nesses caminhos, né? E aí eu falava, será que eu estou no caminho certo? Será que esse caminho é um caminho de fazer, às vezes, coisas que eu não topo, então eu estou no lugar errado, né? Então é muito mais ligado a comportamento de pessoas do que a dinheiro, a inviabilidade e tudo. Mas foi pensamento que durou um dia, no máximo 2, e depois tchau. Porque aí o propósito e a perseverança prevaleceu, né? Porque a gente, acho que do começo do mercado até hoje, mudou muito, né? Tivemos muita regulação, tivemos muito ajuste, registro recebível, a gente trabalhava com base aberta de adquirência e agora começa a fazer. E teve muita gente que não fez isso, não sabia. Então o cara fica mais leve, fica mais arrojado, faz de uma certa forma irregular ali.
e fica mais barato e difícil a gente concorrer às vezes, né? Você está fazendo tudo certo e a pessoa não está fazendo certo e determinada hora você fica mais pesado. É igual a gente correr uma maratona com 10 quilos, uma mochila de 10 quilos, e a pessoa com super tênis ou com roubando ali um pouco, né? Mas aí não seria tão difícil resolver isso, porque eu apoio a regulação, sou a favor de regulação. Eu acho que a regulação, principalmente a gente lida com dinheiro de terceiro em escala, eu sempre falo isso, né? Então eu sou a favor. Mas nem tudo é só regulação. Eu acho que é comportamento, é autorregulação. Então, assim, seria muito simples. Eu sou o cara que fomenta, por exemplo, em determinado segmento, assim como é na subadquirência, a ideia de criar um selo de autenticação de qualidade daquele projeto, daquela empresa, de estabilidade, né? Mas, cara, assim, ó, só existe lá o cara que rouba o celular porque existe o receptador. Eu faço parte de clube de proprietário de Porsche e tal, e a gente brinca e fala assim, sabe por que roubam farol de Porsche Cayenne? Porque tem dono de Porsche que compra farol de Porsche Cayenne usado sem verificar a sua origem. Então, assim, é muito da consciência e o bom senso. Se existisse muita consciência, eu estou falando do mundo utópico, onde existe um alto grau de consciência e bom senso, precisaríamos de muito menos regulamentação e legislação, porque se a própria empresa que vai contratar um serviço já tomar o cuidado de verificar a lisura, certificação, o compliance, já por si só resolveria grande parte do problema. Legal. Eu gosto de fazer essa pergunta aqui que eu vou te fazer, porque eu já tomei uma e eu carrego isso muito, eu já fiz. Você já fez alguma coisa errada? Não no sentido de ilícito ou decisão legal, errada. mas alguma decisão errada, alguma ação errada que te fez aprender e você traz esse aprendizado até hoje? Toda hora. Assim, hoje? Assim, a gente só tem que elencar os tops, assim, né? Então, mas assim... O que te ensinou muito? Pô, fiz isso errado e me ensinou muito. Mas, por exemplo, olha... Lá atrás, eu tomei uma decisão muito errada que me custou bem uns 3 milhões de reais, mas que depois a gente recupera, ok? Você trabalha e recupera. Dinheiro a gente sempre recupera. Só que me fez atrasar o meu projeto em 1 ano e meio, e isso jamais vai ser recuperado, Tempo, tá? né? Lá atrás, eu acho que você lembra disso, eu resolvi acreditar num determinado fabricante de equipamento, porque era nacional, e eu sou um cara extremamente nacionalista, sabe? Eu sou um cara que, assim, olha, eu protejo mesmo a minha nação. Então, se eu puder gerar emprego para brasileiros, se eu puder trazer faturamento de fora para dentro do Brasil, e já fiz isso lá atrás, né, e tal, né, se eu puder consumir aqui, mesmo que aquilo custe um pouco mais caro e tal, eu farei isso. Eu sou um cara que eu gosto de investir no país onde eu vivo. É aqui que eu quero que fique legal, porque é aqui que eu moro, é aqui que eu vivo e não pretendo sair daqui. De uma certa forma, isso vai te devolver, né? Vai devolver a qualidade de vida, vai voltar para você. Né? Volta, porque eu assim, bom, enfim. E aí eu resolvi apostar em investir, né? Eu quebrei a cara. Na Paynet, o meu top de decisão errada foi isso, tá? Assim, ó, eu quebrei a cara. E depois... aí a gente falou lá atrás, tem hora que você tem que parar, né? E o parar não é necessariamente parar o seu negócio como um todo, é parar determinadas ações dentro do seu negócio. Hoje eu estava falando isso com amigos, às vezes o quebrar não é quebrar a empresa, é quebrar um pedacinho dela, abrir outra frente ali e tal, mas o todo continua, né? E chegou uma hora que eu falei, cara, beleza, eu já perdi 3, eu tenho que tomar essa decisão agora, porque senão eu corro risco de perder mais 3, eu corro risco de perder a minha empresa, tá? Então, assim, o meu top de erro mesmo foi esse, tá? Foi acreditar por uma questão de propósito nacionalista e que depois eu abri, então a gente acabou virando agnóstico e tudo, abrimos outras frentes, fomos numa onda lá de um outro fabricante que, assim, depois até teve um grande problema no futuro lá, questão de vazamento de dados, uma série de coisas e tal, mas eu fui na onda, eu quis ir contra a onda e tinha sentido na minha decisão, mas eu errei feio, então hoje eu tomo muito mais cuidado com esse tipo de decisão. Acho que, de uma certa forma, trocando o player ali,
Eu também tive um problema muito grande no meu passado, que foi escolher um parceiro só. A gente tinha uma boa relação ali, uma adquirente só para o meu negócio. E aí, em determinado momento, ela unilateralmente e arbitrariamente mudou o mercado inteiro, a condição comercial que ela tinha, e isso me atrapalhou muito. Então, eu levo até hoje, assim, sempre tenha um plano, não um plano B, mas sempre tenha mais de uma opção, até para você. Contingência, né? Contingência. Contingência. Mas você sabe que eu, aí, desculpa te cortar, mas assim, ó, voltando lá numa questão dos propósitos, de quando eu construí a Paynet, ela já nasceu para ser multi, desde o início, porque desde o início eu sempre falei assim, olha, estar na mão de um ali, assim, olha, isso é muito arriscado. Eu preciso, assim, ó, estar na mão de um, mas se eu precisar mudar, eu preciso mudar rápido. Então, lá atrás eu fiz investimentos que um monte de gente falou, eu fui o primeiro a fazer esse negócio de HSM próprio, chave de criptografia próprio, ISO própria, TF próprio, sabe? Aí todo mundo falou, você é louco, ninguém está fazendo isso. Eu falei, talvez é por isso que eu estou fazendo, né? Porque ninguém está fazendo, né? E a gente teve bastante sucesso lá justamente por isso, porque nenhum dos meus clientes tiveram problemas quando ele teve problema com o seu parceiro de adquirência, porque rapidamente a gente consegue mudar a operação. O que eu sempre falo, eu trabalho um pouco como advisor e mentor de algumas oportunidades, eu sempre falo, a gente desenha, estrutura o negócio e vê se teu negócio depende de um parceiro exclusivo, seja no mercado de pagamento, seja em outro mercado, e se esse parceiro, por algum motivo, mudar uma condição comercial, ou se você sofre com uma falha técnica desse parceiro, eu falo, cara, esse teu negócio está em risco muito grande, porque em um determinado isso vai acontecer. Ele pode ser adquirido, ele pode ter um problema técnico, ele pode mudar a condição comercial, ele pode ser hackeado, qualquer coisa pode acontecer, que geralmente acontece, e você é impactado ali. Mas isso pode ser até numa fábrica, não numa fintech. Ó, numa fintech, eu acho que isso é fábrica, muito sensível. Em qualquer negócio, assim, eu acho. Numa empresa do tipo fintech, eu acho que isso é um ponto de, assim, a continuidade de negócio é um ponto de extrema atenção. Mas mesmo quando você vai montar uma fábrica, vou montar uma fábrica, cara, eu vou comprar, sei lá, areia para fazer esse copo aqui. Será que eu dependo desse cara só ou não? Então, ou seja, não planejar a continuidade de negócio pode ser o fracasso, né? Legal. Ainda falando de Paynet ali, você já falou isso, mas eu já vi isso acontecendo algumas vezes, até quando a gente estava organizando a gravação desse podcast aqui, eu tive interação com gente do teu time e outras oportunidades também. Eu sei que você é um líder fazedor, assim, você gosta de meter a mão na massa, acho que tem isso, mas eu sei também que você distribui um pouco da cultura ali dentro. E a Paynet, por ser 10 anos, 14, como você falou ali, não tem como fazer uma empresa por 10 anos sem ter uma boa liderança, sem ter uma boa distribuição de cultura. É muito difícil, sabe? Assim, a não ser que você gaste muito dinheiro ou tenha um negócio como, sei lá, uma Apple da vida, assim. Mas eu vejo que você é uma empresa de tecnologia, tem distribuição, tem cliente. Como é que é trabalhar liderança e cultura hoje, num mundo, às vezes, que tem muita informação, tem pouco cuidar da empresa? É muito fácil de trocar um emprego, é muito fácil até trocar internamente para o nosso mercado, mas lá para fora. A gente teve alguns amigos aí de fintechs perdendo emprego para o mercado de fora, para as pessoas trabalharem em dólar, em euro. Como é que se distribui a liderança dentro da tua empresa, da tua corporação? Como é que você olha para o futuro do trabalho ali? Eu fico muito curioso porque eu vejo que de diversas formas funcionam. Eu queria entender lá. Eu conheço um pouco, mas queria que você contasse para a gente. A Paynet, a gente não segue necessariamente, eu sempre falo isso com o meu pessoal, as regrinhas dos manuais de governança, de administração, tudo. Elas são regras que foram escritas lá em 1920, 1930. Hoje a gente lida com uma população com uma diversidade, com um nível intelectual, com uma compreensão emocional totalmente diferente. Então a gente tem que evoluir com o ser humano, né? E não ficar preso a velhos conceitos. Velhos conceitos servem para aprendizado, tudo, mas você tem que estar atento para evoluir, né? E a Paynet, como todas as empresas que eu já montei até hoje, não foram tantas assim, mas já montei algumas, e tem algumas outras lá engavetadas para sair, né? Ela também não pode se tornar uma empresa de um homem só. Você não cresce se você for centralizador.
tá? Você não cresce, efetivamente você não vai crescer, você vai ser limitado e acabou, né? Então você precisa também ter uma boa equipe. E como ter uma boa equipe, tá? Pagando salário, pagando benefício? Sim, pagamos um salário bastante justo, pagamos um benefício muito acima. Não tem, eu acredito que não tem uma empresa do meu porte lá que paga o benefício que a gente investe muito em educação, paga bolsa, paga uma série de coisas, toma muito cuidado com o plano de saúde adequado e tal. Mas isso aí é o que está no manualzinho, né, de como reter e tal, né? Mas não basta, né? Hoje em dia isso não basta mais, né? Então a gente faz o quê? A gente forma, inspira e cria planos de carreira em parceria com o colaborador. Tem gente que não quer ser o empreendedor do ponto de vista de empreendedores de abrir uma empresa, mas ele pode ser um empreendedor de carreira, né? Ele tem que ver evolução, ele tem que crescer, né? E a gente faz isso com as pessoas. Obviamente não funciona com todo mundo, claro, né? Você não consegue engajar todo mundo, você não consegue ter todo mundo ali, nem todo mundo vai gostar do ambiente, então isso é normal, então vai ter gente que vai entrar, vai sair, mas a gente tem uma equipe muito sólida lá, porque a gente investe, forma, qualifica e trabalha junto com eles com formação. Vou dar um exemplo, assim, ó, de novo, assim, a primeira mão você vai saber disso aí, que isso é um plano que eu bolei semana passada, todo mundo está falando da geração Z, né? Que geração Z é isso e aquilo, estão descendo o rei aí nas costas da geração Z, né? Pois é, eu tenho um time lá extremamente forte, composto integralmente por geração Z, que entraram lá, aprenderam, formaram, hoje eles fazem parte, eles vibram junto conosco de cada desenvolvimento, de cada entrega, de cada conquista. Então aquilo vira uma família. Eu até brinco com todo mundo, falo, ó, nos meus ninguém bate, né? Assim, ó, os meus eu protejo. E realmente faço isso e eles têm, assim, o acesso. Então, qualquer pessoa lá, qualquer pessoa efetivamente, tá? Ele tem acesso a ir lá, me levar uma ideia, a gente vai ouvir, vai compartilhar. A gente tem algumas iniciativas bastante interessantes. Criamos lá recentemente, no final do ano passado, que nós chamamos de Iniciativa Colaborador Ativo, que qualquer colaborador pode ir lá pedir um espaço, a empresa vai parar por 1h30, naquele momento, toda a empresa é ouvido dele e ele vai poder usar nossos recursos audiovisuais para fazer uma apresentação do que ele evoluiu na empresa, do que ele trabalha, o que ele faz, ele vai poder colaborar, vai receber feedback, vai bater palma para ele e tal, tudo, e virou algo muito divertido. Recentemente também fizemos isso na área de tecnologia, por quê? Cara, assim, se o seu trabalho não for prazeroso, não for divertido, você não vai ficar lá. Não tem dinheiro que te segure. Então, a gente procura tornar o trabalho das pessoas prazeroso, divertido, trazer a questão do propósito, da formação, da realização, mas não adianta também aquela história de falar, eu vou colocar uns puff, vou colocar umas TV, vou colocar videogame. Também tem lá, tá? Mas não é isso que segura, não, tá? Ah, vou colocar isso e aquilo e não sei o quê, porque isso aí já era, tá? Isso aí funcionou lá atrás, numa época, Google lá não funciona mais. Então, assim, se a pessoa realmente não se sentir bem ali, se ela não puder participar, não puder criar, ela não fizer parte, ela não fica. Então, eu acho que se pudesse resumir uma série de coisas, porque não dá para... Seriam muitos itens para a gente falar aqui, mas assim, se eu pudesse resumir, é assim, olha... A gente tem um belo time hoje lá que ele sabe que ele faz parte, tá? Pertencimento, né? Pertencimento, a palavra é essa, pertencimento. Ele sabe que toda vez quando a gente conquista um cliente, ele sabe. Eu pertenço a essa conquista, eu fiz parte. Eles têm orgulho, eles contam isso para os familiares. Eles realizam coisas lá. Outro dia um colaborador veio me contar isso daí. Ele fez um trabalho lá. Cara, eu chamei outras pessoas lá, falei, vem ver o que esse cara fez aqui. Olha, ficou top, né? Você precisa ver o brilho, a diversão, aquele momento de descontração. E ele contou isso para a família, para os amigos. Então, hoje é isso. Assim, você fica no seu ambiente de trabalho, e não interessa se seja home office ou presencial, tá? Você fica no seu momento de trabalho muito mais tempo do que você fica com a sua família. Então, se não for algo legal, você não fica. Pode até cair nessa armadilha de mesinha de ping-pong, de puff ou um benefício, mas Tá depois... uma geladeira com Heineken. Depois, de um tempo, a pessoa cai na real, vê que a cultura não é aderente ao propósito dela e vai embora. Isso aí não dura... Né? Se não tiver essa cultura do pertencimento, e não adianta ser assim, mas o Vanderlei fez isso. Não, isso tem que ser disseminado, tá? A todos os líderes, a todos os gestores, assim, disseminado em todas as camadas para que isso haja uma interação, para que aquilo vire legal. Porque, assim, ó,
É o que eu falo assim, ó, só escrever, olha, aqui a gente privilegia isso aqui. Cara, você não engana as pessoas. Se isso daí não se converte em realidade, em práticas reais ali do dia a dia, não rola. Então, hoje, quando a gente faz uma festa lá da empresa, é uma festa, sabe? Quando a gente vai falar, vamos fazer um almoço e tal, é um momento de diversão, tá todo mundo junto, sabe? Assim, algum funcionário lá, e não interessa, de novo, não interessa que nível que eles estejam, porque elas são todos iguais, cada um tem a sua importância na caixinha que ele é responsável, né? Ele vai lá e convida a gente para almoçar e comemorar junto o aniversário do cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque mostra que a gente consegue quebrar, sabe, essa barreira, esse distanciamento entre lideranças e liderados, né? Então, acho que... Mas não tem um segredinho, porque lidamos com pessoas são diferentes, então temos que ter o quê? O bom senso, de novo, e a atenção de saber assim, olha, essa pessoa, como é que eu dou um feedback para essa pessoa? De um jeito. E para outra, de outro. Não pode ter o jeito do Vanderlei. Não. Isso aí tá errado. Todo líder que falar, eu tenho o meu jeito, cara, o seu jeito tem que ser o jeito que se adequa e se adapta a cada momento, se é grupo, se é individual, tudo. Acho que são valores, né? Você tem que lidar com valores importantes. Legal, cara. A gente está caminhando para o encerramento aqui, quase 1 hora já de bate-papo. Caraca, E antes... Voa, o tempo papo bom, o tempo voa. Eu estava dando uma olhada no teu LinkedIn, até depois eu vou pedir para você passar como o pessoal te acha, mas no momento certo. E eu vi que você tem hoje, cara, várias iniciativas, assim, em paralelo do que você faz, né? Isso mostra que você é um empreendedor serial e vem fazendo. Como é que vem essa energia de você... Por exemplo, eu vi que você tem hoje uns 4 empreendimentos ali, iniciativas que você toca. Como é que você faz para controlar tudo isso, para fazer? Você atua como CEO de algumas iniciativas, né? Aí tem um macete que é assim, quando eu coloco uma ideia realmente para investir, botar ela na rua, pode ter certeza que eu já trabalhei nela pelo menos 1 ano e meio a 2, tá? Assim, ó, que é essa fase de estudo, preparação e tal. Algumas dessas iniciativas ali, elas estão nessa fase ainda, né? Então, tem algumas que você viu ali que elas estão nessa fase, então elas ainda não estão me consumindo tempo e dedicação tão grande ali, porque estão nessa fase ainda de avaliação. Então, uma pequena parcela do meu tempo eu estou dedicando àquilo ainda, porque eu ainda estou avaliando e tem outras pessoas avaliando junto comigo, né? Tem algumas que nem está ali, por exemplo, eu tenho um projeto que eu estou trabalhando aí há 1 ano e meio, tá? Que é para montar um serviço para concorrer com um grande player ali de mobilidade, né? Um cara grandão aí, né? E tal. E tem gente que fala, tá maluco, tu vai concorrer com esse cara? Pois é, o projeto está muito bem escrito, já começou a ganhar forma, tem quase 1 ano e meio que eu estou trabalhando, então ele tem sentido, tem uma disruptura ali e tal. Vou fazer? Ainda não sei. Por quê? Porque eu ainda estou na fase de mapeamento. A hora que chegar, a hora que eu tiver recurso, tiver gente ali fazer, bora fazer. Mas por enquanto agora, onde que eu dedico, cara, 90% da minha energia, pelo menos, tá? Ele tá nesse pilar assim, que são essas 3 empresas, que é o quê? Paynet, que a gente tá surfando uma onda muito grande de crescimento, de possibilidades aí, de inovação, né? Logics for You, que é uma subadquirente de grande porte, Pay for You, que é uma outra subadquirente, aí cada um tem a sua finalidade. Então, assim, 90% do meu tempo tá nisso, tá? E 10% é aquilo, tá dividido entre essas que já tem uma roupagem, já tem algo pronto, mas ainda não tenho nem o tempo, nem o recurso para tratar disso, né? E ainda tem uma parte do tempo de coisas que eu... Porque é o que você falou, assim, eu sou um criador de empresas, serial, né? Um empreendedor, criador de empresa serial. Mas eu nunca perco de vista, assim, qual que foi o nome da primeira empresa minha que emplacou muito grande, que deu muito certo? Foco. Esse era o nome da empresa. Então, eu falo isso para as pessoas, olha, tenha foco. Até tem uma pergunta que eu tinha anotado aqui. Focar ou diversificar? O que você diria para esse dilema? Você foca nas iniciativas que você já é bem sucedido, que você já deu certo, que você tem cliente, você tem time, você tem uma estrutura, já vendeu e está rodando ali, ou você diversifica, tirando a tua atenção para aquela coisa que dá dinheiro ali?
Eu acho que aí vale um equilíbrio, porque senão o focar demais vira comodismo e falta de atenção a outras oportunidades também, né? Uhum. E também não focar adequadamente pode fazer você perder a oportunidade naquilo que era mais precioso por estar olhando para o lado, né? Então eu procuro fazer um equilíbrio disso, que é assim, olha, qual que é meu foco? É esse. E tem sentido? Tem. Mas eu preciso estar 100% do tempo olhando naquela direção, tá? Não, até porque é produtivo quando você tem um objetivo. Eu dou essa dica até quem vai estudar para uma prova e tudo. Eu falo, cara, tem uma hora que assim, ó, você tá ali, ó, você para aquilo que você está fazendo e olha ao teu redor e pense em outras coisas, planeje em outras coisas, oxigena a sua mente, sabe? Expande a sua mente ali, ó, a sua liberdade e tal, a sua criatividade, né? E depois você volta para o foco, tá? Então, assim, estar focado para mim não é necessariamente estar 100% full time olhando para uma coisa. É simplesmente não esquecer que aquele é seu foco. Então, você pode até, olha, vou diversificar, eu tive uma ideia aqui, um insight, vou começar a construir. Ó, dá uma pausa aqui, você vai fazer outra coisa que é legal. Assim, ó, a tua mente acaba trabalhando legal, Oxigena, né? oxigena, é bacana e tal. Mas o que você não pode esquecer? Eu tenho um foco. Então, ó, opa, aqui, beleza, deu o tempo. Agora eu volto para onde? Para o meu foco. Essa é a minha prioridade. Então, o foco para mim não é assim, olha, eu só faço isso o tempo todo. Porque, assim, cara, tem cara que trabalha de motorista, há 10 anos ele dirige mal pra caramba. E ele só faz isso, tá? Se ele parasse de repente, uma parte do tempo dele e fosse fazer um curso de melhores práticas de direção e tudo, talvez ele, naquilo que é seu foco, que é ser um motorista, ele seria um motorista melhor. Então, eu tenho esse... Mas esse é um ponto de vista muito pessoal, né? Não, beleza, faz todo sentido. E não só a questão só do foco, né? Assim, execução, controlar, avaliar com o tempo o que você planejou para fazer, se você fez ou não. A gente, assim, eu tenho trabalhado em algumas frentes também. E às vezes, a maioria das vezes, você acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo e pode dar uma sensação que você não está fazendo nada, por mais que você esteja fazendo muita coisa. Então, esse planejamento, esse controlar, ver para onde você está indo, olhar no dia a dia, iniciar o dia organizando sua agenda e terminar o dia fazendo um check ali, eu acho que é muito produtivo, que você vai, de uma certa forma, controlar um pouco do foco, um pouco da diversificação e fazer tudo isso aí. Você tem que ser o seu autogestor, né? Então, você tem que controlar as suas entregas. Então, peraí, assim, olha, o que eu entreguei hoje, né? Assim, ó, o que eu tenho que entregar amanhã? Então, assim, tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Sim. Caminhando agora de fato, o que você pensa dos próximos de 5 a 10 anos em construir como Paynet e como mercado? O futuro do mercado, vamos falar assim. O que você olha de oportunidade? Você já deu uma dica para a gente aqui da computação quântica, na verdade, vai mudar muita coisa tecnologicamente, mas de negócio, falando de outras coisas também. 5, 10 anos, o que você vê como inovação, futuro e oportunidade? O mercado, eu vejo ele se acomodando melhor, tá? Assim, se estruturando melhor. Esses grandes players que eu falei estão resistentes à mudança, agora eles estão sendo obrigados a se adaptarem à mudança, isso está sendo bem disruptivo. Então, eu vejo uma grande evolução e eu vejo uma melhoria em todos os fluxos, causando uma desintermediação que vai levar a melhoria de custos efetivos, tá? Isso falando no mercado de meio de pagamento. Hoje tem um grande custo aqui de operação no meio aqui, que ele vai começar a dar uma enxugada, tá? E vai começar a desintermediar, então você vai fazer chegar na ponta mais opções de crédito, mais opções de financiamento e tal, com menos intervenções, com mais segurança. Então eu vejo um crescimento muito rápido no mercado de meio de pagamento, carregando junto com ele a parte de crédito, que para mim é o ponto-chave disso tudo. Nas transações eletrônicas online, eu ainda vejo que falta bastante coisa a movimentar,
principalmente para dar mais segurança nas transações, tá? De quem está vendendo principalmente, né? Porque se fala muito da segurança de quem está comprando, mas tem muita gente vendendo e não recebendo por conta de falta de processos tecnológicos de segurança que poderiam ser resolvidos e não estão sendo, né? Então eu acho que isso também vai mudar bastante. Tem gente que fala assim, vai acabar tal coisa, eu falo, não, vai se acomodar e se adaptar. Não vejo assim, melhorias em termos olha, vou facilitar tal coisa. Não, eu vejo que a regulamentação ela vai dificultar um pouco. Mas isso é ruim, Vanderlei. Não, isso é positivo, porque vai filtrar melhor as ideias, vai filtrar melhor os players e com isso vou ter mais sucesso, mais garantia de sucesso. Então eu vejo muito positivo, tá? A evolução do meio de pagamento nesses próximos 5 a 10 anos. Nesses 5 a 10 anos, eu vejo ainda, por alguns anos, muito focado na operação, participando ativamente de criação, operação, ajudando, apoiando, controlando. Até hoje eu apoio meu pessoal de tecnologia na hora de desenhar uma topologia, desenhar uma arquitetura de dados ali, alguma coisa. Mas depois de alguns anos, talvez uns 2, 3 anos, né? E talvez eu esteja até comentando isso agora, eu pretendo me posicionar muito mais como um apoiador de iniciativas. Mas não ali, ó, o pessoal fala, você vai ser um investidor anjo, aquela coisa, não sei o quê. Cara, não é dinheiro que o pessoal precisa. O pessoal precisa de orientação, precisa de apoio, precisa de alguém, às vezes, que chega para ele e fala, cara, tua ideia é ruim, tua ideia não vai funcionar, por isso e aquilo, ó, e tal, sabe? E às vezes precisa, olha, tua ideia é boa, mas precisamos ajudar isso aqui, sabe? Tua ideia é excelente, cara, vamos conectar aqui, ó, abrir, usar o conhecimento, o network que a gente já tem para apoiar iniciativas. Então, eu também pretendo me posicionar muito mais como um apoiador de iniciativas. Legal, cara. Eu acho que faz todo sentido. A tua experiência, o que você já fez pelo mercado, seja como participante ali de uma empresa, mas também como mentor, advisor. Acho que você já faz isso de alguma forma indireta ali. Mas também se posicionar para que publicamente, sei lá, quem queira começar agora, te procure até... E assim, eu já faço isso e tem muita gente que pega conselho e some, e nem que some, ele acredita que é só aquilo ali, e tem muito mais, assim. E toda hora muda, toda hora aproveita. Eu acho que, assim, fica do lado da galera boa ali que vai ter. E pegando nesse mesmo conselho, assim, quem que vai... Um empreendedor que está querendo montar uma fintech hoje, você tem algum conselho específico para você dar para ele, assim? Quem que está começando a falar? Estuda bem o mercado, converse com pessoas, procure, como eu falei antes, proteger a sua ideia de alguma forma, tá? Mas estuda bastante, porque não raro é quando aparece algum cara lá, eu tô com uma ideia nova, eu falo, cara, isso aí já existe tem 5 anos. Então, assim, tem que tomar muito cuidado e estudar bem. E hoje é fácil estudar. Hoje a internet te dá um acesso muito rápido, né, às informações. Estuda bastante, construa network, faz um bom plano financeiro, pensa no compliance e na governança, porque você está entrando num negócio de grana, um negócio de financeiro, então não é para qualquer um, não pensa que é assim, ó. O segmento financeiro, ele mantém e precisa manter um certo grau de conservadorismo, tá? Então, tem que se adaptar a isso. Então, assim, não tem um conselho, nem uma dica específica, olha, vai nessa que vai dar certo. Mas eu acho que esse conjunto de itens que eu falei, bem trabalhados e bem abordados, ele vai poder te colocar num caminho com mais probabilidade de sucesso. Cara, muito obrigado. Faço uma pergunta aqui. Na verdade, eu peço para quem que você, assim, para você devolver um pouco para mim, né? Me ajudar agora. Me diz uma fintech, uma empresa, um founder, um executivo, uma pessoa que você acha que tem que participar aqui do Fintech Maker, que você indicaria. Teu nome foi citado aqui, eu já te conhecia e tal, mas numa dos bate-papos eu fiz essa pergunta e te citaram. Já estava no meu papo, mas eu achei legal ouvir teu nome. Quem que você acha que deveria estar participando aqui para gravar? Cara, tem alguns aí, mas assim, olha, eu acho que um cara legal
assim, olha, é um cara de uma empresa que faz parte de um grupo que eu participo hoje lá, que é de uma empresa chamada Becodex, que cria algumas coisas, tem uma visão de negócio bastante interessante, é um cara extremamente tecnológico, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele tem uma capacidade de tecnologia muito grande, assim, e também de negócio, né? Que é o Pedro. Esse cara é um cara que era legal de falar, sabe? É um cara bacana. É uma fintech? Ele é uma fintech. Legal, vamos fazer. É uma Faz fintech. a ponte aí. Não conheço. Mas é aquilo que eu te falei, eu tenho uma listinha lá, depois a gente vai lá, porque... Pode passar para mim. São, assim, e aí eu tô falando assim, ó, procurando me ater não a coisas que são mais do mesmo, tá? Porque de verdade tem certas coisas que assim, olha, tem esse cara aqui, puta, ó, estou montando tal coisa. Cara, chega uma hora que não é nem empreendedor mais, Fernando. Assim, eu digo que tem uma hora que assim, é empresário. Porque assim, ó, quando você chega e tem um dinheiro e fala, vou comprar uma franquia de uma marca aqui e tal, eu não chamo isso de empreendedor, eu chamo isso de empresário. Então, o empreendedor, para mim, ele está muito ligado à disruptura, à criação, à inovação. Não simplesmente fazer mais do mesmo, aquela receitinha que alguém já fez, deu certo, deixou eu fazer um copy-paste, né? Então, mesmo fazendo isso, acho que tem uma listinha ali, dá para elencar pelo menos uns 10 caras legais aí. Legal, cara. Estou sempre aberto aqui, até vocês que ouviram a gente até aqui e queiram participar, me chame. A gente tem no nosso site, tem acesso lá para quem quiser mandar, mas meu e-mail também está lá, tudo publicado. Minhas redes sociais, eu estou no FL Castro BR do Instagram, eu estou no LinkedIn como Fernando Luiz de Castro. É só me achar lá e mandar no privado lá a mensagem, que eu topo bater um papo com todo mundo. Acho que a minha ideia desse podcast é contar os bastidores de todo mundo que colaborou de uma certa forma para esse mercado de fintech aqui. E vou contar com a sua colaboração também, tanto para me conectar com o Pedro, quanto com os outros que você achar legal. Conta comigo. E para encerrar de fato agora, assim, primeiro, uma pergunta que eu tenho testado ela aqui eu perguntei para inteligência artificial. Falei, eu vou entrevistar o Vanderlei, o que você quer saber dele, o que você gostaria de perguntar para ele, que a gente bater um papo, vai bater um papo e tal. Que legal. Ela fez uma pergunta. Isso é novo, isso é legal. Aí eu achei até interessante. Falei, achei uma forma bacana de fechar isso. A pergunta que ela fez foi, qual foi o momento em que você percebeu que estava no caminho certo, mesmo quando tudo ao redor parecia dizer o contrário? Eu não vou dar a data específica, tá? Mas o momento que eu percebi que eu estava no caminho certo, tá? De empreendedorismo, né? Não dessa ou daquela empresa, eu vou falar de modo geral, né? Foi quando alguém chegou para mim, alguém muito importante, assim, do ponto de vista profissional, financeiro, sabe? Alguém muito inteligente, né? Que representava um grupo gigantesco e falou para mim assim, olha, cara, eu não quero ser seu cliente, eu quero ser seu sócio. Tá? Essa pessoa, depois eu vou falar para ela ouvir esse podcast, legal, ela vai assistir, bacana. Ela sabe de quem eu estou falando, ela não é brasileira, ela está fora do país, é alguém que eu admiro muito, que eu aprendi muito. E quando essa pessoa falou isso, eu olhei e falei, cara, o cara quer ser meu sócio. Ele está representando uma mega empresa gigantesca e ele representando aqui uma empresa e com o poder que ele tem, né, nessa relevância que ele tem profissional, ele está olhando para mim e falou, cara, o que você fez é muito legal, eu quero ser seu sócio. Isso é bacana porque valida toda aquela jornada que a gente fez, né? Isso dá aquele, tô no caminho certo, valeu a pena, é legal. Cara, isso foi 2013. Caramba. Tá, 2013. Então, assim, poxa, mas só aí, Vanderlei, que você percebeu que estava no caminho certo? Eu acho que foi, cara. Foi ali que eu tive certeza, realmente. Ali é que eu realmente virei a chave. Porque é o que eu tô te falando, cara. Não é assim, sabe? Assim, ó, você recebeu um elogio, cara, da tua mãe, que Deus já tem a minha, que já falou de você, infelizmente, né? Cara, é legal, né? Mas, cara, é tua mãe, né? Agora, assim, chegar um cara que não te conhece... Que você admirava, né? Que você admira, conhece ali e tal. Não, ele me conhecia
cara, isso daí demorou 30 dias para ele chegar a essa conclusão. Um pouco menos de 30 dias. Nós fizemos, acho que 3, 4 reuniões de 3 horas cada uma. E fui extremamente sabatinado no conceito, na ideia e tudo, por alguém extremamente inteligente que estava preparado, sabia muito bem do que estava falando, né? Não era um leigo, né? E o cara, ao final disso, olhar e estender a mão e falar, olha, cara, a gente não quer ser seu cliente, cara, a gente quer ser seu sócio. Que maravilha, cara. Tá? Então, ali fez valer a pena, cara. Ali fez valer. E no final, eu falo que a gente trabalha tanto que, se brincar, a gente ganha até dinheiro, cara. Cara, muito bom ter você aqui. Se quiser deixar uma mensagem final aí para quem está te ouvindo, para a família, para os amigos, para os sócios, para o time, o momento é esse. Olha na câmera ali, manda um oi. Bom, eu mais uma vez agradecer aqui o Fernando pelo convite, agradecer a todos que sabem que eu cheguei aqui, ninguém faz nada sozinho, a gente chega por um trabalho em conjunto de várias pessoas que estão comigo, trabalham comigo, me apoiam. Então, meu muito obrigado a essas pessoas, meu obrigado a quem estiver assistindo. Espero ter colaborado de alguma forma positivamente com todos que investiu o seu tempo em nos ouvir, né? E quem quiser falar comigo direto, assim, cara, eu não tenho redes sociais a não ser LinkedIn. Então, eu só tenho LinkedIn, Vanderlei Rosa da Silva, me acha lá, fácil. Eu converso com todo mundo que seja um ser humano, e não adianta querer me enganar que eu já tenho 40 anos de tecnologia, eu sei quando não é um ser humano do outro lado, tá? Então, eu não responderei de jeito nenhum, mas seres humanos, qualquer um, seja por curiosidade ou qualquer coisa, fico à disposição, converso, sou acessível a todo mundo. E aí, de fato, é assim, a gente convidou, ele aceitou rápido, separou um espaço na agenda, a gente ia fazer online, ele veio aqui no escritório. Te agradeço mais uma vez, agradeço também a você que ficou com a gente até o final. Esse foi mais um episódio do Fintech Makers Podcast. Se acredita na ideia, quiser patrocinar, apoiar, fazer negócio, parceria, conta com a gente aqui, é só entrar em contato conosco também, tá bom? Obrigado, pessoal, valeu, Vanderlei.